Boa noite para todos. Espero que estejam todos bem. Continuamos com as nossas doutrinárias online, mas com fé em Deus, em breve estaremos juntos novamente. Vamos iniciar então a nossa doutrinária da noite. Hoje é dia de segunda-feira, como de costume, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje estamos no capítulo 1. Então vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com os espíritos trabalhadores da CEF, imaginar naquele ambiente de paz, de auxílio espiritual e rogar a Jesus que esteja conosco nesse momento, facilitando a nossa compreensão sobre o tema da noite. Que assim seja. Bom, gente, o capítulo 1 do Evangelho, o título é Eu não vim destruir a lei. E começa com uma citação de Mateus, em que Jesus fala assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. E por que Jesus fala, qual é o contexto dessa fala de Jesus? É que justamente naquela época, quando ele trouxe os seus ensinamentos novos, as pessoas tiveram muita resistência porque eles achavam que a lei era a de Moisés e que a verdade era única e absoluta de Moisés. E, na verdade, Jesus vem para trazer claridades novas para aqueles ensinamentos. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio aprimorar, renovar e facilitar a compreensão do povo já naquela época. Então, nesse capítulo, os Espíritos vão falar sobre as 3 revelações, que é Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Vão falar também sobre a aliança da ciência e da religião. E nas instruções dos Espíritos, vão falar sobre a Era Nova, que é, mais especificamente, o nosso tema da noite. O item 9 é o item que eu vou me ater à explicação de hoje, tá certo? Bom, para a gente poder entender a que era nova essa que os espíritos se referem, o que é que marca essa era, quais são as diferenças entre essa era nova e o passado, eu fui buscar fazer uma retrospectiva histórica sobre a evolução do pensamento religioso da humanidade, para a gente poder compreender de onde viemos e para onde estamos indo. Qual é o rumo que estamos seguindo? Qual é a direção para onde estamos indo? Que é essa era nova. Então, eu inicio com uma citação de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, em que ele fala assim: As estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. E o que é que ele quer dizer com isso? É que Deus encontra sempre diversas formas para fazer com que o homem desperte para ele. Diversos caminhos são traçados em cada época da humanidade de acordo com a evolução, com o pensamento, com a condição moral da humanidade. Os caminhos eles vão se modificando, traçam-se novos caminhos, outros caminhos antigos deixam de fazer sentido ou alguns permanecem, mas o importante é que o destino é sempre Deus. O destino de toda religião, de toda revelação divina, é fazer com que o homem consiga chegar até Deus, viver essa comunhão com Deus. Então, à medida que vamos progredindo, também vão progredindo as ideias, vamos tendo acesso a novos esclarecimentos, novos conhecimentos e também a nossa forma de chegar até Deus, ela vai se modificando, ela vai obedecendo essa lei do progresso. Antigamente, a ideia primitiva de Deus era que o homem, ele adorava tudo que era sobrenatural, tudo que ele
enxergava que era uma inteligência acima da dele. Então, adorava o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Vento. Fazia-se sacrifícios como forma de agradar a Deus. Pensava-se que isso agradava a Deus. Então, sacrificava os animais, as pessoas. E éramos politeístas, né? Acreditávamos em vários deuses, adorávamos esses deuses todos, os animais, as florestas, todos os seres da natureza eram adorados. Mais tarde, os ídolos, que deram origem à mitologia grega. E com Moisés, que foi o primeiro mensageiro da revelação divina, as coisas mudam, porque marca o advento, marca essa mudança do politeísmo para o monoteísmo. Moisés, ele foi um emissário divino, e ali no momento no Monte Sinai, ele recebe o Decálogo, em que vai se consolidar essa ideia do Deus único. Moisés, ele comandava, governava ali, legislava o povo hebreu, liderou a fuga do povo hebreu do Egito, que sofria ali com a escravidão, 400 anos de escravidão. Então, Moisés, ele recebe essa inspiração divina, foge com o povo do Egito, passa 40 anos no deserto, procurando a terra prometida. E quando ele chega lá, no Monte Sinai, ele recebe essa mensagem, que é uma mensagem mediúnica, e lança ali as bases de uma nova humanidade, marca um novo tempo. Foi um farol, um início de uma lei. Precisa a gente lembrar que o povo era semi-bárbaro naquela época. Então, para um povo semi-bárbaro, era necessário também uma ideia de um Deus que impusesse ordem, respeito, temor. Então, Moisés traz a ideia de um Deus que era vingador, que era vingativo, mas também que era zeloso. Então, ele traz ali os 10 mandamentos, que é a base, até hoje, da legislação da humanidade, é a base da conduta ética da humanidade. Mas Moisés trouxe o conceito de Deus que aquele povo dava conta de compreender, de acordo com o grau evolutivo da humanidade naquele momento. Então, no livro O Consolador, na questão 271, Emmanuel pergunta assim: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Os homens receberão sempre as revelações divinas, de conformidade com a sua posição evolutiva. Então, em cada momento da história, em cada posição evolutiva, o homem vai receber ideias condizentes com aquele momento, com o que ele consegue interpretar. Então, Moisés não trouxe, era impossível ele trazer toda a lei integral, porque o povo não ia compreender. Mas ele preparou os caminhos, aplainou os caminhos, aparou as arestas, tirou o povo daquela condição de profunda barbaridade, de um estado moral mesmo grotesco, e aprimorou esse caminho para que quando Jesus viesse, o terreno já estivesse preparado para receber as suas mensagens. Então, quando Jesus vem, constituindo a segunda revelação divina, a humanidade já tem condições superiores do que na época de Moisés de receber aquela mensagem. Jesus vai trazer a mensagem do amor, essa palavra que até então era novidade. Ninguém ouvia falar sobre amor, sobre solidariedade, igualdade entre as pessoas.
sobre caridade, perdão. Jesus traz uma moral, a mais pura moral que a humanidade já viu. Mas ele ainda não podia falar tudo também completamente na íntegra, porque a humanidade não tinha condição ainda de compreender completamente a mensagem. Então ele vai falar sobre uma forma alegórica, por parábolas, numa linguagem simples, para aquele povo na época, que era o povo que escutava ele. Eram os pescadores, eram os doentes, os excluídos da sociedade, o povo que ia ali ouvindo aquela mensagem, e Jesus ia apaziguando as dores, consolando e transformando aos poucos aquela humanidade. Mas naquela época ainda não puderam compreender Jesus. Então ele vai dividir, a sua mensagem vai dividir a história da humanidade em 2 grandes períodos, antes e depois dele, para a gente poder ter uma noção do que Jesus representa, uma divisão mesmo de épocas, uma divisão de situações de evolução. Então, com Jesus, ele vai trazer a mensagem sobre o reino de Deus, ele vai nos mostrar que nossa verdadeira vida não é aqui na Terra. Então, isso faz toda a diferença. Mas não podemos compreender, né? Então, por isso Jesus foi crucificado. Ele não disse tudo e prometeu o Consolador prometido, que diria coisas novas, que esclareceria o que ele havia dito e não poderia ser compreendido na época. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala assim: segundo a concepção dos sacerdotes, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo da direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Então, os judeus esperavam um rei terreno, revestido ali de ouro, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. Não puderam compreender o Messias como um simples carpinteiro, filho de um carpinteiro, sem autoridade material, mas investido apenas de poder moral. Então, Jesus não foi compreendido, seus ensinamentos não foram compreendidos. E por isso ele foi crucificado, e toda a história que seguiu a crucificação de Jesus comprova como não compreenderam. Talvez ainda hoje não tenhamos compreendido. Mas e aí vem o Espiritismo, que é a terceira revelação divina, e é o Consolador prometido, diferente das outras, né? Moisés trouxe a primeira revelação, Jesus trouxe a segunda, então foram personificações. Já no Espiritismo não houve personificação. Não está, o conhecimento não está em um indivíduo, mas em diversos pontos do planeta. Os espíritos se manifestam trazendo esses ensinamentos. Os véus que antes haviam sido lançados propositadamente com o Espiritismo são levantados. Passamos a compreender as leis naturais e ver as suas aplicações na vida material. O Espiritismo vai nos facilitar essa aliança com a ciência e a religião, vai nos ajudar a ter uma fé raciocinada. E então o Espiritismo vai trazer claridades novas, vai complementar aquilo que Jesus falou e que não havia sido 100% esclarecido. Então, Moisés, ele traz a justiça, Jesus traz o amor e o Espiritismo traz a verdade. Todas são pilares da revelação divina.
São formas diferentes de ligar o homem até Deus. Mas o centro é Jesus. O centro é o amor ensinado pelo Cristo. O Espiritismo, ele vai nos ajudar a compreender o propósito. O propósito do porquê da existência. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Passamos a saber o porquê das coisas. E o que ajuda o homem a passar pelo sofrimento, a passar pelas provações, é justamente compreender qual é o propósito. Então, sabendo o porquê, a gente consegue passar pelas tribulações da vida. O que angustia, o que aflige realmente é não saber, não compreender. Então, quando o Espiritismo vem lançar esses novos ensinamentos, esses esclarecimentos, nos facilita esse processo de transformação, porque passamos a ter resignação, mais paciência, mais tolerância. Não é que o Espiritismo ele seja a religião por excelência, a única forma de um homem chegar a Deus. Não é. Mas é uma forma que nos facilita porque nos explica, porque une a ciência com a religião. Então, não é só ciência, nem é só religião, é a união desses dois pilares. Então, realmente, a transformação que ele faz no indivíduo que passa a conhecer e que alia esse conhecimento ao Evangelho do Cristo, e por isso ele é chamado o Evangelho Redivivo. Se a gente consegue aliar realmente, de fato, esse conhecimento que o Espiritismo nos favorece com o Evangelho do Cristo, então conseguimos traçar novas resoluções para as nossas vidas, conseguimos melhorar a nossa forma de viver, reformar o nosso íntimo e transformar a nós mesmos, e aos poucos vamos conseguindo também, através da nossa transformação íntima, vamos transformando também as coisas ao nosso redor. Então, a Era Nova, chegamos na Era Nova. O que é que essa Era Nova nos traz? A Era Nova ela é marcada pelo desenvolvimento das ideias morais. É uma era que possui um conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. É um tempo de esperança. Passa a existir uma ideia mais forte, mais consolidada do fim do materialismo, porque passamos a nos enxergar como espíritos eternos, imortais. Então, as vicissitudes da vida, as tribulações, as posses, elas passam a ter um significado menor em detrimento dessa vida espiritual que é abundante, que é eterna. Essa Era Nova, ela vai ser marcada também pela modificação nas relações sociais, porque é impossível a gente se enxergar como semelhantes, enxergar o outro como irmão, que está no mesmo processo que você, estamos todos no mesmo barco, estamos todos em busca da evolução espiritual, estamos todos aqui para crescer, para aprender. Então, à medida que a gente enxerga o outro como semelhante, acontece essa mudança nas relações sociais. Passa a existir mais fraternidade entre os homens, mais solidariedade. Passamos a reduzir a espada apontada e damos mais as mãos. Porém, essas mudanças elas não acontecem sem abalos, sem discussões, sem conflitos. Toda mudança ela vai ter também o seu momento de conflitos. Mas é importante a gente recordar que antes do amanhecer,
sempre passamos pela noite escura. Então é como se agora tivéssemos na noite escura, porque é o momento em que o mal da humanidade parece eclodir. A gente olha por todo canto, se a gente for ver, ligar o jornal, é notícia ruim. Se a gente abre a internet, a gente vê notícia ruim. Então, estamos passando por um momento turbulento. Um momento em que os espíritos falam tanto sobre a fase de transição. Então, essa fase de transição, ela não acontece com todo mundo sorrindo, feliz, alegre, satisfeito. Não é assim. Então, é preciso mesmo que aconteçam esses dias de tormenta da embarcação terrestre, como se refere a Haroldo Dutra, numa palestra que ele fala sobre a nova era e o evangelho. Ele se refere assim, dias de tormenta da embarcação terrestre. É exatamente essa sensação que a gente tem, de que estamos à deriva, de que estamos passando por turbulências. Mas essa época de profunda escuridão, ela marca o início de uma nova era. Uma era que será marcada, que será representada pela paz, pela fraternidade, pelo bem e pela justiça. Mas para que essa nova era aconteça, para que nós possamos chegar nessa nova era, fazer essa travessia, sair dessa noite escura, precisamos trabalhar, precisamos colocar a mão no arado, pegar a charrua e fazer a nossa parte. Então, são essas reflexões que eu tive ao ler, ao estudar sobre esse tema e que eu queria deixar para vocês. Qual é o papel do cristão nessa nova era? Será que a gente pode continuar agindo da mesma forma que antes? Será que a gente deve continuar intolerante, irritadiço, sempre julgando os outros? Ou será que a gente deve buscar mais do que nunca seguir o Evangelho do Cristo, buscar nele a inspiração para as nossas condutas? O que o Cristo faria no meu lugar? E não colocar Jesus apenas no altar e adorá-lo, mas trazer ele para o nosso cotidiano, para a nossa vida. O Evangelho, ele é a cartilha. O que é a cartilha? É o beabá que a gente vai ali na escola. E é exatamente na escola que estamos. O planeta Terra é essa escola. E todos estamos aqui matriculados, cada um na sua série, mas matriculados na mesma escola, a fim de aprender, a fim de nos aprimorar. Então, não devemos, até quando a gente vai deixar a cartilha ali de lado e querer passar de ano sem estudar e sem fazer a prova? Então, esse momento, ele exige de nós que tomemos como base mesmo da nossa vida, como conduta, como roteiro, o Evangelho de Jesus. Que nós possamos nos esforçar para conhecer, para saber o que ele fez, para conhecer quem era Jesus, como ele era. Há tantos livros, eu deixo aqui as minhas sugestões, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, os livros de Amélia Rodrigues, que falam sobre o Evangelho, que trazem os exemplos, as histórias, os livros de Emmanuel. Quantos livros que a gente pode ter esse conhecimento? Mas não ficar só nos livros, é claro. Colocar em prática. Trazer Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, para dentro da nossa casa, no convívio com a nossa família. A nova era, ela vai acontecer assim, como eu citei, marcada pela paz, fraternidade, pelo bem e pela justiça, se nós, de fato, nos colocarmos como colaboradores do Cristo, porque Ele conta conosco. Então, sejamos instrumentos da providência divina para a instalação de uma nova era. No livro Celeiro de Bênçãos, Joana de Ângeles, ela vai falar, em outras palavras,
isso que eu falei. Ela fala assim: aos espíritas sinceros cabe o relevante labor de construir sobre os escombros morais da atualidade o homem integral. O que seria esse homem integral? É justamente entendermos-nos como espíritos, então não nos comportarmos apenas como seres encarnados, como humanos, mas integral, o ser integral, que é espírito e matéria, conforme as características do Evangelho, homem protótipo da humanidade ditosa do porvir, consubstanciando o Verbo divino nas atitudes, ou seja, trazendo o Verbo divino, trazendo as lições do Cristo para as nossas atitudes. O cristão novo se deve aplicar ao indeclinável ministério da ação elevada, utilizando os postulados evangélicos na vivência diária. Então, trazer o Evangelho para as nossas vidas, para o nosso coração e para as nossas condutas. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, na mensagem 41, que o título é No Futuro, ele vai falar assim: quando o homem gravar na própria lei os parágrafos quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé, os religiosos, não serão somente justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, respondendo à reflexão que eu propus, qual é o papel do cristão nessa nova era? Esse é o papel do cristão. É transformar o nosso coração em tabernáculo de luz eterna. É trabalhar no nosso burilamento íntimo, é utilizar dos conhecimentos e colocar a trabalho na nossa transformação íntima, lapidar como diamante. É lapidado para que possa refletir mais claramente a luz divina. Então, meus amigos, que nessa noite de hoje, a luz de Jesus, o seu evangelho de amor, o seu exemplo, entre em seus corações, entre em suas casas, entre em suas vidas, e que vocês todos se permitam ser transformados por essa luz, porque aquele que conhece Jesus nunca mais é o mesmo. É impossível conhecer Jesus e continuar o mesmo. Então, que nos dediquemos mais a conhecer esse Mestre, a ter com Ele, a trazer Ele para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso coração, para a nossa vivência diária. E que possamos transformar em ações para o bem, porque nós somos os construtores dessa nova era. Então, agradeço a Deus profundamente por me utilizar, ainda que seja tão pouco, mas agradecer por me utilizar como instrumento para que eu possa vir até aqui e ter a honra de falar sobre Jesus. Eu desejo uma boa noite para vocês, muita paz, muita esperança, muito otimismo nesses tempos que a gente está tão precisado. E mais uma vez eu falo que espero que a gente se veja em breve, para que a gente possa se abraçar
e confraternizar na nossa casa espírita. Um beijo no coração de vocês. Tchau!